E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, quer dizer, eu sou o Luiz Domingos e estou aqui com esse, que é um grande representante de Lins, o Alessandro. E aí, Ale? E aí, galera? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu tô com a voz baleada, pedi pro Luiz fazer a abertura, na verdade, não essa palhaçadinha aí. E aí, Ale, beleza? Saudações a todos e todas. O Alessandro tá a reboque de uma gripe e possivelmente vai ter que interromper aqui para tossir, para espirrar, mas a gente resolveu manter a gravação do episódio porque a gente tem que engrenar agora que não teve computador estragado nem ou furtado. Bom, Alessandro, vamos aos comentários do episódio da CBF, porque deu uma repercutida aí. Vamos, gostei a dos revista episódios. Piauí, com o repórter Alan de Abreu, que é um cara que faz reportagens espetaculares, fez uma reportagem no vácuo do episódio do Maldita Politicagem. Claro que ele estava planejando, já estava apurando a reportagem muito antes e ela atualiza. Então, alguns dados que a gente apresentou no episódio ficaram defasados, como, por exemplo, a mesada que o presidente de federação estadual recebe. A gente falou 90 mil, o Alan de Abreu falou que o Edinaldo aumentou para 250 mil. Né? Então, só isso. Mais um motivo porque foi aquela votação de consenso. Enfim, fica a recomendação dessa reportagem da Piauí, gigantesca, com muitos detalhes. Mas e os comentários da nossa rede, Alessandro? Vamos lá, o Homer falou que foi no time certo o episódio, depois da derrocada do Brasil contra a Argentina. O Marlon sugeriu que a gente fizesse um falando das relações dos times da Série A com a ditadura empresarial militar. E aí, Luiz, o Adriano falou para nós dois, mas eu acho que foi direcionado a você, tá? Eu desconfio que porque não faz sentido para mim. O Adriano diz o seguinte, ó, excelente episódio. É sempre assim, né? Começa com elogio, depois vem a pancada. Principalmente considerando que são dois Pachecos e nem Marzetes. Sabe o que eu fiquei pensando? Tinha um programa antes tempo na Rádio T do Paraná que tinha o Pastor da T, que era uma sátira aos programas de rádios com conteúdo religioso. E aí os ouvintes ficavam falando, pastor, acordei, briguei com a minha mulher. Então o Adriano tá nesse estilo, né? Ele faz o comentário tipo ouvintes de rádio de programa de deboche. Fritando alho em casa. Então, ele tá desse jeito. Mas agradecer os comentários, né? O Adriano sempre muito espirituoso. E também o Chico Moreira, que é um ouvinte muito irregular, disse que gostou do episódio da CBF. E espero que as pessoas... A gente tem outras coisas também para desdobrar sobre o CBF. O próprio Marlon pediu um episódio, a gente agradece. E hoje, o assunto está por perto, Alessandro. Sabe por quê? Porque existe uma relação do nosso homenageado de hoje com a CBF. Porque o filho dele, o filho do personagem do episódio, foi dirigente da CBF durante 24 anos, de 26 anos, 1989 até 2025. Ele saiu nessa diretoria que foi eleita agora com o Edinaldo, que é o Fernando Sarney. Né? Mas eu já vou falar para onde ele foi. Ah, é? Ele não saiu para ficar de mão abanando, não. O bicho é mais esperto do que você imagina. É mesmo? Tá, então vamos lá. Posso lançar a imagem inicial? Você quer comentar mais alguma coisa? Não, vamos falar, né? O episódio é sobre José Sarney, já que a gente está falando desse monte de temática que de alguma forma liga, né? Ao longo desse ano, né? A redemocratização de 85, a gente pegou um personagem, embora sem graça, né? Na maneira de se expressar, na sua imagem, é uma figura fundamental e curiosa, né, da história política brasileira, que é o José Sarney. No mês de março, em 15 de março, foi comemorado, agora já está fazendo quase um mês, nós estamos em abril, né? Foi comemorado 40 anos da democracia brasileira, do processo de abertura. E como a gente já falou e pretende voltar, é um marco importante porque é o maior período de democracia no Brasil, da nossa história, dos 500 anos de história, essa história a partir da colonização.
E não é pouco, né? Então, palmas para a democracia brasileira, aos trancos e barrancos, completou 40 anos. Embora muita gente queira derrubar, né, esse estatuto. Embora esteja em franco processo de corrosão, né? Por que 15 de março? Porque foi a data da posse desse personagem, do Sarney, que foi o primeiro civil depois de 21 anos de governos com presidentes militares. E 15 de março foi quando ele tomou posse já com a morte do Tancredo, que tinha sido eleito em 15 de janeiro. Houve um imbróglio para ele assumir, porque ele não tinha sido eleito, então tinha toda uma crise jurídica que foi feita. Foi um período muito crítico, mas todo esse período que vai de 1979 até a Constituinte, 88, é um período muito conturbado. E o Sarney foi apresentado nessas comemorações oficiais, agora em 2025, teve uma sessão solene no Senado e uma sessão solene na Câmara, e a própria imprensa colocaram ele, fizeram grandes homenagens para ele, né? Como se ele fosse assim, o grande fiador, o grande timoneiro, o grande marinheiro. Isso daí podia entrar nos livros do Sarney. Dessa época conturbada, desses mares revoltosos. O Sarney escreveria isso, hein? Desse período. Então, ele foi apresentado como grande democrata. Entretanto, a gente quer puxar a capivara do Sarney, quer puxar o outro lado da história do Sarney, né? Então, nós vamos também aqui fazer a nossa homenagem ao Sarney, mas a homenagem à lá maldita politicagem, né? A homenagem levando em consideração outros aspectos que não aparecem nessas homenagens oficiais, que em geral são apologéticas e defendem o legado dele como um grande democrata. E as coisas não são tão simples assim. Então vai ficar aqui no episódio 137 do Maldita Politicagem a homenagem para o José Sarney, do que ele fez da vida dele, e é isso que nós vamos abordar, levando um contraponto à abordagem lá do Hugo Mota, do Senado, ou então do Alcolumbre, o Alcolumbre no Senado e o Hugo Mota na Câmara, e aos jornalões que fizeram rasgando seda a homenagem para ele, como se a democracia fosse assim, uma invenção do José Sarney. Ô Luiz, faltou uma coisa no nosso bloco de abertura. Por que diabos... Você tem que explicar isso, porque não, as pessoas acho que não vão saber. O nome do episódio é Ribamar da Ditadura. Rapaz, tem uns caboclos que são artistas para escolher o nome artístico, né? Sim. Artistas para escolher... O Jô Soares era José Soares. Em vez dele fugir daquela coisa mais popular de Zé Soares, ele colocou Jô Soares, entendeu? Aqui temos um caso desse. O artista para escolher o nome artístico. O Sarney, o nome dele né? Ou era, ele trocou oficialmente de nome depois, eu acho. Ô, louco! José Ribamar de Araújo Costa. Ele nasceu em Pinheiro, estado do Maranhão, em 24 de abril de 1930. José Ribamar. E aí ele era filho de Sarney de Araújo Costa e Cátia Ferreira de Araújo Costa. E aí ele já fazia lá os primeiros movimentos de carreira política, Novão, Piazzotti, lá no estado do Maranhão. E aí apelidaram ele, porque o pai dele teve militância política, era um desembargador. Aí a turma chamava ele Zé do Sarney. Aí ele pegou e incorporou José Sarney. Zé do Sarney. E aí ele deixou o Ribamar de banda. Mas aqui nós vamos recuperar esse nome muito sonoro, José Ribamar, muito pontinhos, bom, da ditadura militar. Mas ele não foi logo no começo, né? Ele se formou, ele teve a primeira parte da militância política dele, né? Todo com esse nome de José Ribamar, né? Depois, né? Que ele foi adotando pouco a pouco, né? Ele foi se tornando um cara de maior impacto. Eu acho que ele já tinha até tido um primeiro cargo antes de trocar o para Sarneyzão, para José Sarney. Quer apontar aí o início da vida dele? Posso ir eu? Não, pode falar, mas eu me lembro aqui de uma das partes que... Porque eu acho que a gente consultou materiais diferentes aqui. Mas a autora que eu consultei é a Maria Virgínia Guilhom. Depois você fala qual é o estudo que você viu para você referenciar aqui. Uhum. Mas ela conta que desde quando ele morou em muitos lugares, né, no interior
do Maranhão quando ele era jovem ainda, porque o pai dele era nomeado, né, em lugares diferentes, ia trocando de emprego. Cara, ele participa de uma revolta, mini revolta política na cidade quando ele tinha 15 É anos. mesmo, essa daí não estava na minha busca. Eu acho que de todos os atos que ele faz ao longo da trajetória política dele, o mais rebelde dos atos. O mais Com rebelde. 15 anos de idade. Porque a rebeldia não era muito forte dele, não, japonês. Não, pelo contrário. Inclusive, eu não sei, a gente dessa vez nós não sabemos qual que é o argumento um do outro aqui, mas o argumento que eu vou defender é que o Sarney tem a maior habilidade dele é entender para onde o vento está soprando. Não, eu concordo. Estou de acordinho, estou de acordo. Mas vai lá, toca aí a parte do começo da vida que você iria contar. Então, o material que eu consultei é o verbete do Dicionário Histórico Biográfico, que agora tem o Atlas Histórico Biográfico Brasileiro, da Fundação Getúlio Vargas, que é a fonte de primeira, né, para a história, e aí faz uma trajetória do indivíduo focada mais nessa história política, tirando ali os gostos musicais, tirando aquilo que uma biografia normalmente tem, né? Ah, As sim. pequenas tragédias, as pequenas dores. É uma biografia mais oficial, mas com muita consistência do ponto de vista das fontes históricas. E ali consta que ele fez estudos no Colégio Marista e no Liceu Maranhense, e depois cursou Faculdade de Direito do Maranhão e se bacharelou em 1953. Já por aí ele curtiu uma poesia, uma literatura pesada e entrou na Academia Maranhense de Letras. Fez parte, junto com Ferreira Goulart, olha só. Isso eu fiquei assustado também. Fez parte do movimento do pós-modernismo no Maranhão e lançou a revista A Ilha. Um homem das letras, inegavelmente, né? E aí ele se candidatou à Câmara, com sucesso, à Câmara dos Deputados, em 1958, portanto, 5 anos depois de se formar, e se elege deputado federal pelas oposições coligadas, UDN, PDC e PR. Teve uma votação de 15 mil votos. Naquela época era bastante para um estado como o Maranhão. E aí ele aderiu à Frente Parlamentar Nacionalista já na chegada na Câmara, em 1959. E ele foi vice-presidente logo, né? Tem uma carreira sempre, ele se destaca muito rápido e já foi vice-líder da UDN na Câmara dos Deputados. Nesse período de debut, né, no Congresso Nacional, cara, ele gostou. Debut aqui é muito francesado, pai. Sai pra lá. Meu Deus do céu, velho. Ele pegou vento no movimento nacionalista. E tinha uma ala, deixa eu contar aqui sem olhar o roteiro, vou contar para vocês de boa. Tinha uma ala dentro da UDN, a União Democrática Nacional, e para todo mundo aqui, quem lembra e quem não lembra, a UDN era o partido de direita no Congresso. Só que por esse período, dentro da UDN, que já estava sofrendo muitos revés nas eleições presidenciais, estava caindo pelas tabelas, havia um movimento de renovação, né, para deixar a UDN mais arejada, porque era um partido basicamente conservador, de classe média, essa classe média que não se areja, né? E dentro da UDN tinha um movimento de renovação chamado Bossa Nova. Bossa Nova. E ele era essa galera. E eles tiveram um congresso na cidade de Curitiba para apresentar as pautas e o programa dessa UDN renovada. Dentre essas pautas, era uma defesa das pautas que eram encampadas pelos sindicatos. Reforma agrária, reforma do sistema de ensino, reforma urbana. Então, era uma UDN que já olhava para as pautas mais progressistas, nesse período final da década de 50. E aí, na linha do que você vai apontar, de que ele farejava bem os ventos que vinham soprando de lá e de cá, ele vai mudar em 1964, quando a coisa embica para o lado da direita com o golpe, né? Mas esse é uma primeira característica dele. Ele defendia reformas de base. Parênteses, nessa visita em 1958, eu acho. Não, o congresso aqui da Bossa Nova em Curitiba foi em 1962. Houve uma grande manifestação, um protesto de estudantes contra a UDN, porque a UDN era o partido do Carlos Lacerda, que sempre queria a queda do Vargas, depois do JK, enfim. Eu sempre falo que o Carlos Lacerda era o Aécio daquela época, ou o Aécio é o Carlos Lacerda da nossa época.
guardadas também todas as ressalvas, porque o Carlos Lacerda era um cara muito mais bem formado intelectualmente do que o Aécio. Bom, mas nesse congresso da Bossa Nova aqui em Curitiba, foi no Hotel Mabu, Hotel Mabu ali beirando a Santos Andrade, a Faculdade de Direito da Federal. Os estudantes foram lá soltar uns pássaros que eu não me lembro quais pássaros eram. Eu sei que eram pássaros pretos. Não sei se era corvo ou urubu. E o meu pai participou disso aí. Ele gostava muito de contar essa história, que ele foi lá soltar passarinho para cima do congresso dos UDNistas no Hotel Mabu. Enfim, siga daqui. Massa. Eu achei que isso aí poderia ser querência. Se você não tiver história pra querência, você vai ver, velho. A história de querência é melhor. Tá. Não, eu acho que essa parte que você fala, Luiz, do ingresso dele como deputado, a gente pode retomar alguns anos antes, né? Quando ele tinha uns 20 anos apenas, ele já estava afiliado ao PSD, né? Veja, que a história política dele é marcada por essas vira-casacas, né? Então ele no começo dos anos 50 ele era do PSD, ele fazia parte de movimentos mais modernizantes, vamos dizer assim. Ele começou a ascender politicamente e aí ele percebeu que tinha uma lacuna ali com a UDN, foi para a UDN, se tornou um traidor do PSD para ser o antagonista do Vitorino Freire, que tinha um movimento ali, né? Vitorino nunca foi o governador propriamente dito, mas ele tinha um monte de político que girava em torno dele, como senador, como deputado federal, que se chamava vitorinismo, né? Existe pouca, não tem tanta bibliografia assim do vitorinismo. Quem quiser contribuir e eventualmente saiba como que esse povo se articulava, né? Mas era o grupo mandante da política do Maranhão nos anos 40 e 50 que nosso Ribamar vem trazer uma disputa aqui. O Riba? O Riba, nosso Ribamar. E aí a coisa é que essa disputa ela vai se estendendo, né? E o José Sarney, com a ajuda do Castelo Branco, vai ganhar as eleições estaduais em 64, né? O Humberto Castelo Branco viu a oportunidade de apoiar o Sarney para derrubar a galera do PSD e de outras coligações que os militares não viam com bons olhos. Então, ao que tudo indica, né? Sem um detalhe refinado, o Sarney viu a oportunidade de ganhar um apoio dos militares, pulou para a UDN e conseguiu derrubar a galera, né? Então o Sarney não é carismático, não parece ser o mais corajoso em comprar briga, né? Uma marca dele como político da Arena, né? Depois de 66, quando o bipartidarismo é adotado, é sempre elogiar o presidente, falar, olha, estamos no caminho certo. Parece que está sempre dando tudo certo, né? As falas dele são sempre... Tá sempre uma maravilha, né? Aquela cara de pau impressionante. Isso. E uma coisa também interessante que aconteceu, inclusive, em muitos estados, a exemplo do Paraná, o Maranhão também. No governo Sarney, que coincide com esse primeiro momento do regime militar, rola essa modernização conservadora, que pega dinheiro do governo federal, dos próprios cofres estaduais, e faz grandes obras. Por exemplo, ele fez muita rodovia e abriu muita estrada de chão no Maranhão. Essa ideia de um governador muito ágil, diligente, o prefeito que a gente já mencionou, o Maluf, né? Esses caras que fazem obras e viadutos. Sim. Claro, em São Paulo no Maranhão não tinham tantos viadutos, mas ele fez muitas rodovias, conectou estradas, municípios, e aí tinha essa ideia de organizar o partido no interior, era uma coisa assim, um grande político, uma grande liderança, só que a favor de um movimento tipicamente conservador, que era o movimento militar, né? Então, você falou agora de coisa, eu fui até procurar aqui, o estádio lá no Maranhão saiu em 81, é bastante tempo depois. Mas então, o que interessa para a nossa história, que eu queria destacar aqui, é essa mudança do PSD para o UDN, já olhando para o governo de estado, o apoio do Castelo Branco, né, já de cara. Então ele já acertou aqui, né? E essa virada vai acontecer de novo depois para ele chegar na presidência da República. Sim. Então assim, o Sarney ele não é o cara que vai bolar um grande plano de governo e que por esse plano de governo ele vai conseguir, né, uma grande alavanca política, mas ele consegue estar no lugar certo na hora certa, né? Tem uma boa visão para isso. E
a exemplo também de muitos estados durante esse primeiro movimento dos militares, né, antes da ditadura se fechar radicalmente, que isso vai acontecer em 68, essa primeira fase, essa busca por destituir ou enfraquecer oligarquias estaduais. Isso. Né? Então, eles, em geral, ligadas ao PSD, que aconteceu no Maranhão, o grupo do Vitorino, do Vitorino Freire. vitorinismo, né, o Freire, era um grupo estável e os militares queriam destituir. Então, era aquela troca da fome com a vontade de comer. O Sarney queria ascender como um grande chefe local, estadual, e os militares queriam enfraquecer o vitorinismo, que tinha suas bases no interior. Então acontece isso também no caso do Maranhão. E aí ele faz um mandato popular, com muito apoio, bem avaliado, e logo no final do seu mandato ele se elege senador. E quando no Senado, ele vira ele circula e vai para as cabeças da arena, a ponto de, não me lembro o ano agora, não vou abrir o roteiro, porque senão perde o fio da meada aqui, ele vira líder do governo, né, no Senado. E, para a gente encaminhar essa relação, ele transita muito bem junto com outras lideranças da arena, como Jarbas Vasconcelos e outros, esses líderes civis que se encarregam de enfrentar o MDB na tribuna do Senado. Então, segundo o verbete que eu li ali no Atlas Histórico-Biográfico Brasileiro, ele era um dos mais talentosos defensores da ditadura, e não aqueles defensores tipicamente militares, né? Prendo, bato, que nem o Figueiredo, aqueles caras autoritários. Ele era um cara que falava, não, nós estamos caminhando para a democracia. Esse período que ele se destaca como representante da ditadura entre os civis no Senado, ele fazia aquele contraponto, não, nós estamos liberalizando o regime, etc. Então ele sempre anda em cima do muro, né, falando, nós estamos construindo a democracia, só que uma democracia com delicadeza, não pode ser muito democrático, né? E aí, já quando o Figueiredo assume a presidência com a abertura em marcha, em 79, ele é escolhido presidente nacional da Arena. Ele vira o presidente da Arena. Então, veja, ele tinha muita confiança por parte dos militares e muito trânsito por parte dos civis favoráveis ao regime militar, né? Essa elite civil pró-militares. E é legal essa coisa que você falou dele ter nascido com esse ar modernizante, né, na política, né, junto com outros governadores, né, que a Arena começa a patrocinar ali no começo, né, nos anos 60, no começo da ditadura militar. Tem até um documentário do Glauber Rocha, né, Maranhão 66, que narra... Opa, momento cabeção aqui, hein? Narra a ascensão do Sarney, né, eu não cheguei a assistir, mas justamente ilustrando como Sarney se apresentava com ares modernizantes num lugar cheio de miséria, aquela coisa toda atrasada ainda, né, oligárquica lá do Maranhão daquele período. Então é engraçado, né, a gente vê o Sarney sempre como um senhor nada moderno, né, só que todo senhor já foi moderno um dia, né, então nos anos 60 ele tinha esse ar. É bom lembrar. Eu próprio já fui moderno um dia. Então, depois que ele deixa de ser um jovem modernizante... 5 anos depois ele não é mais, mentira. Depois que ele constitui essa liderança importante, seja criando a sua própria mando no Maranhão, e depois uma liderança importante no parlamento, nesse período final dos anos 70, ele, a partir de 1979, quando começa a lei da anistia e a reorganização partidária, porque os dois partidos vão deixar de existir para ter novos partidos, PMDB, PDS, PT, PDT. O Sarney é um ator importante nas negociações de todo esse processo. Ele tem, por exemplo, muitas palestras que ele dava na ESG, a Escola Superior de Guerra. Olha que interessante, ele era um grande orador na tribuna do Senado, um espaço, entre todas as aspas aqui, um espaço da democracia, mas ele também ia dar palestra na Escola Superior de Guerra para os militares. Muito interessante, né? E lá ele dizia, tinha que ter a anistia, que é o perdão dos crimes cometidos pelos militares, e também o retorno dos ex-exilados de esquerda, né? Que foram indo embora ao longo dos anos 60 e 70.
A anistia era um momento importante da reorganização partidária, do surgimento e da criação dos novos partidos que vai se dar a partir de 79 e 80. Depois, logo na década de 80, é um período muito instável porque muitos militares de linha dura não queriam a abertura. E começam a surgir os atentados terroristas praticados pelos militares, o mais famoso do Rio Centro, em 81, mas também outros, como uma explosão de uma carta na OAB, enfim. E nessa crise, ele sempre era o cara que fazia essa articulação entre os militares e os civis favoráveis por exemplo, às eleições diretas para governador em 1982. Então, todo esse processo tem o dedo do Sarney. Ocorre que aí vem a emenda Dante de Oliveira pelas diretas já, a emenda perde, e aí o colégio eleitoral elege o Tancredo e o Sarney de vice. Quem que indicou o Sarney de vice na chapa do Tancredo? Um caboclo chamado Aureliano Chaves. Quem que era o Aureliano Chaves? Era o vice-presidente do Figueiredo. Então, ele estava na cúpula civil do lado dos militares. E ele foi o grande, assim, o cara de confiança dos militares na chapa do Tancredo. E por outro lado, o Tancredo não gostou da indicação, nenhum dos MDBistas mais antigos gostavam disso, mas eles sabiam que era necessário nessa construção dessa frente ampla, né? Do outro lado da força, né? Isso. E na linha do que você disse, que ele era um cara com muito faro para os ventos do momento, ele sai da arena e ao invés dele ele funda o PDS, isso, né, o Partido Democrático Social, e naquele momento ele fala nos discursos deles que o regime militar tinha que criar um partido moderno e social-democrata. O bicho era cara de pau. Aí ele ajuda a criar o PDS, só que ele vê que o PDS vai de mal a piorzinha, vai mal. Mas tem nomes importantes nessa história aí, né? Sim. A história é que ele queria que o Figueiredo aprovasse uma prévia do partido, né? Que nem nos Estados Unidos, assim. Eleições prévias. Porque ele estava apoiando outros caras, né? O Mário Andreas, Aureliano Chaves, né? E o Figueiredo estava aceitando, mas do outro lado, na outra orelha do Figueiredo, estava o Maluf falando que não era para fazer porcaria nenhuma. E aí quando o Figueiredo vai pro lado do Maluf e desautoriza essas prévias, ele pega e parte e vai pro MDB. E vai pro PMDB. Veja só, né? Então ele sai do PSD lá nos anos 50, vai pra UDN e vira governador. Depois ele vai pra Arena, cresce dentro da Arena. Aí ele tá dentro da Arena. Ele quer fazer uma UDN reformista. Isso. Daí ele vai pra Arena. Né? Totalmente contraditório. Não tanto, mas né? Aí ele tá na Arena, funda o PDS junto com a galera da Arena, né? E pertíssimo, né, dos momentos decisivos ali, ele vai pro PMDB. Ser o vice da chapa que vai se tornar, né, o chapa da presidência, liderado pelo Tancredo Neves, né? E liderado e orquestrado pelo Ulisses Guimarães, né? E com a morte do Tancredo e a posse dele em 15 de março, se inicia talvez o período mais importante da carreira dele. Talvez não, o período mais importante da carreira dele, porque ele foi presidente em um novo ciclo muito instável também. O que muda? Ô Luiz, mas espera aí, não vamos pular isso aqui não, porque tem muito aluno meu que não sabe o que aconteceu aqui, é importante, pessoas mais novas não sabem aqui. Boa. Mas essa história é bizarra, cara, todo mundo conhece essa história quase, mas é bizarro. É bizarro que o Brasil fica 20 anos em ditadura e quando vai eleger, né, a gente vai ter o retorno de um presidente civil que foi eleito de forma indireta, né? Foram dentro do Congresso que se fez essa eleição, que sai com a vitória do Tancredo Neves, portanto, que é tio do Aécio Neves, vô do Aécio Neves e com vice do José Sarney, certo? O Tancredo vence as eleições, só que ele tá nesse processo todo, na finaleira do processo eleitoral. Ele não gostava de ir ao médico, falava que não pegava nem resfriado, né, ao longo da sua vida. E ele tinha uma dor, né, na região do estômago. E aí ele foi internado às pressas, né, e ninguém falava sobre o que estava acontecendo direito. As pessoas falavam, os jornalistas falavam que ele estava em processo de recuperação, etc., quando na verdade ele tinha um tumor, né, havia descoberto um tumor nesse processo e acabou... A crise era de apendicite, mas acharam um tumor depois. Acharam um tumor, mas inventaram um monte de coisa, né? Porque eles tinham medo, né, de revelar a verdade
o Tancredo prestes a tomar posse e ao mesmo tempo morrendo. Então as fotos são bizarras, né? Que as fotos do Tancredo tá muito mal, né? Ele tira algumas fotos oficiais ali, né? Se procurar na internet tá possível achar. Mas a verdade é que o Tancredo faleceu e o José Sarney, que passou a vida inteira na arena, se tornou presidente da República. É bizarro isso, cara. Só pode ter acontecido aqui. Para conduzir a redemocratização, para a abertura e a instalação do processo constituinte para fazer a nova Constituição. É dessas ironias que o Brasil é muito pródigo para receber, né? Enfim, para realizar, na verdade. Mas então essa é a história. E aí houve uma indefinição jurídica, porque ele não tinha sido eleito pelo voto popular, e se ele deveria ter assumido, enfim. Tem um documentáriozinho, por áudio documentário do Senado, que conta esse passo a passo da posse do Sarney. Mas a gente vai pular para a parte da Constituinte, porque aí é o período... Na verdade, o governo dele, o Alessandro vai falar mais sobre o governo dele, mas na Constituição, que foi instalada em 1986, foi convocada a eleição para 86 e ela abre em 87. Houve um grupo, que era o grupo do PMDB, do qual o Sarney não fazia parte, que começou a protagonizar a Constituinte. Quem que são esses caras? Mário Covas, José Richa, pelo Paraná, Fernando Henrique Cardoso, uma série de políticos do MDB, ou do PMDB, Ulisses Guimarães, claro, o Ulisses Guimarães, que era um PMDB progressista e francamente democrático. Né? Esses caras fizeram sua carreira em oposição à ditadura. E também no PMDB tinha esses caras que são os egressos da arena, mas que entraram no PMDB farejando os novos tempos. O maior exemplo é o Sarney, mas muitos outros também, Jarbas Vasconcelos, assim por diante. Bom, aí começa a ver esse PMDB de oposição aos militares tomar conta da Constituinte naquilo que foi chamado Comissão de Sistematização, que é um grande grupo que lidera o trabalho de elaboração do novo texto constitucional. Essa galera queria... Aqui que está o quebra-pau. 4 anos de mandato para presidente, e o Sarney tinha sido eleito para ter um mandato de 6 anos. O Tancredo tinha sido eleito para 6 anos, e o Sarney ia governar por 6 anos. E o segundo ponto, que essa galera da Comissão de Sistematização, Ulisses, Zé Richa, Fernando Henrique, queria parlamentarismo, um regime, um sistema de governo parlamentarista, modelo dos países europeus. Lá por novembro, a Constituinte começa, acho que em abril de 87, e lá por novembro a comissão já tinha aprovado 4 anos de mandato presidencial, portanto o Sarney ia sair fora antes, e o parlamentarismo. Aí o Sarney fala, pera lá, esses caras vão me dar balão? Vão tirar 2 anos do meu mandato e implementar o regime parlamentarista? Negativo. O que ele faz? Ele vai no plenário da Constituinte, aqueles deputados famosos de baixo clero, e articula uma frente nova, chamada Centrão. O Centrão é uma reação à Comissão de Sistematização, uma reação à direita. E aí, Alessandro, ele muda o regimento da Constituinte para dar mais poder para os parlamentares individuais e tirar poder da Comissão de Sistematização. Com isso, a história que vem depois o regime do Sarney acabou se tornando 5 anos, e o sistema de governo aprovado na Constituição é o presidencialismo. Então ele demonstrou muita força porque ele barrou essa ala progressista do PMDB, inclusive trombou muito com Ulisses Guimarães e conseguiu fazer as mudanças que ele e essa base mais fisiológica do Congresso queriam. Como que ele conseguiu isso? Aí nós vamos para o nosso Tem Tabela de hoje. Toma para você. Não, fala isso aqui, você tem tabela. Você tem mais domínio para você resumir esse monte de coisa aqui. Para que ele conseguisse o apoio desses deputados, na verdade, deixa eu dar um passo atrás. O Tancredo tinha prometido a Constituinte e ele queria montar uma comissão de notáveis para escrever a Constituição. Chamou 50 especialistas, entre juristas, historiadores, jornalistas e tal, para pegar tudo que era a Constituição do mundo e fazer um esboço de Constituição. Tá? O Sarney levou isso adiante. Quando o Sarney e essa comissão de notáveis juristas entregaram o pré-texto, o esboço da Constituição, para o Ulisses Guimarães falou, não vai ter esboço nenhum, quem vai construir a Constituição são os parlamentares. Só que o Ulisses e o FHC, o Fernando Henrique, e o Covas montaram a comissão de sistematização para eles controlarem, para eles darem a cara deles, uma cara mais progressista.
E aí o Sarney vai lá, enfrenta os caras e tira o poder da comissão de sistematização, muda o regimento e fala, agora eu vou para dentro. E aí ele vai disputar a Constituição, o Sarney com os seus aliados. Só que para ele conseguir votos, 300, 400 votos para aprovar as paradas lá, jornada de trabalho de 44 horas semanais, porque a outra era de 40 horas e tal. Para fazer essa guinada à direita na Constituição, ele tem que ganhar o voto dos caras. O que ele faz? Ele, acendeu a luzinha dele. Lá na época dos militares, os caras faziam uma paradinha. Os milicos faziam uma paradinha. Entregava para os deputados concessão de rádio em troca de apoio no legislativo. Aí o Sarney falou, isso é muito bacana, a televisão está se popularizando, o rádio está se difundindo, nós vamos fazer isso. E aí ele começou a soltar concessão de rádio e TV, que naquela época era uma atribuição exclusiva do presidente. Não tinha que passar pelo Congresso. E com a participação de uma pessoa com outro personagem, né? De muito destaque. Um outro amigo nosso, que nós já fizemos episódio sobre ele com o Cláudio, com o Cláudio André de Souza, na Bahia, que é o Antônio Carlos Magalhães. O Antônio Carlos, o ACM, era o ministro das comunicações. O Antônio Malvadeza. Ele era o ministro das comunicações. E eles faziam uma parelha e distribuía lá umas concessõezinhas. Mas poucas, não muito poucas, eram bastante. Olha aqui, tem tabela, atenção. Na gestão do José Sarney foram distribuídas 1.091 concessões, das quais somente 65 de 1.000 e tantas foram submetidas ao Congresso. Essas 65 foram submetidas ao Congresso em 89, porque antes o presidente fazia isso sozinho e a partir de 89 era a Constituição que determinava que os parlamentares aprovassem. Mas, no mês que antecedeu a promulgação da Constituição, portanto, setembro de 1988, foram dadas 257 concessões de rádio e TV. A edição do dia 29 de setembro bateu o recorde do Diário Oficial, a edição de 29 de setembro, só num dia foram 60 concessões. Tem um estudo de um pesquisador chamado Paulino Motter, constata que 165 concessões foram parar na mão de 91 parlamentares constituintes e desses 91, 90% deles deram votos a favor do mandato de 5 anos para o Sarney. Então ele trocou na boca do caixa, no balcãozão, você vota por 5 anos no meu mandato? Vota. Então toma uma rádia para você. Então foi esse o jogo. E com isso ele virou o jogo para cima da Comissão de Sistematização e aprovou o presidencialismo. Então foi um jogo pesado e ele próprio, os familiares dele, ganharam acho que 4 ou 5 concessões no interior do Maranhão. É importante de falar aqui, né, a pessoa que está ouvindo todo esse dado bizarro, né, ele deve estar perguntando, mas pô, não investigaram nada, etc. Investigaram depois, né, mas depois da ditadura militar, todo esse aparelho que nós temos hoje de prestação de contas, de transparência e até de controle mesmo, né, Ministério Público, etc., eles estavam muito, né, destruídos, desatualizados nesse período da ditadura militar, né. Ele pegou uma terra meio arrasada nesse sentido, né? Então conseguiu fazer tudo isso num período... Inclusive nos anos 80 acontece muito, né? Na história local, se vocês vão explorando, né, a história local desse processo de redemocratização, existe muito acordo esquisito, né? Que não foi bem explorado e nem bem fiscalizado nesse momento. Mas, Luiz, vamos falar do governo do Sarney. Tem essa parte da concertação, né? O governo do Sarney tem 2 grandes pontos, né? A parte da Constituinte, né? E a outra parte, a hiperinflação comendo solto, né? O governo ficou marcado por 200 planos econômicos, né? Um por ano praticamente. Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, né? Esse parece novela da Globo, né? Uhum. Mas para dar um resumo aqui, não entrar muito na especificidade, né, de cada um, esse período todo marcado por inflação gigantesca, né, que o diagnóstico, eu acho que quase consensual, é que existia uma espécie de descontrole do gasto público, não se sabia nem aonde ia direito o dinheiro, o gasto, o que gerava uma hiperinflação gigantesca no país, né, de patamares a 100% mensais, né, 330% em um bimestre, enfim... a porcentagem era muito alta dessa hiperinflação. Só que todos esses projetos aqui, né, dizem os economistas hoje, eles têm uma característica em comum, né, que tem a cara do Sarney aqui.
eram projetos pouco ambiciosos na forma de alterar as coisas, né? Você tentava controlar uma coisa aqui, outra ali, e tentava ver se isso dava resultado. Por exemplo, o Plano Cruzado, que eu acho que é o que ficou mais famoso, né? Foi um plano que basicamente tentou controlar preço. Congelar preço. Então tava tendo uma inflação gigantesca, você congelava o preço. Só que, cara, pô, isso deu certo por alguns meses, né? Tem até, inclusive, o podcast sobre o Sarney da Folha de São Paulo, mostra que lançaram até música, cara. Né? Música de carnaval, música de rock, falando que o Sarney salvou o negócio. E aí, meses depois, a galera tava xingando o Sarney, etc. Porque lógico que não ia dar certo você fazer apenas isso, congelar o preço, né? Tem uma música do Tião Carreiro e Pardinho. Aí você foi fundo, hein? Que eles fazem um baita elogio do Sarney por causa do controle do congelamento de preço. Oh, meu Deus do céu. Não é forte Deus, não era economia, era moda de viola. Mas também tinha a história aí que ele foi para a televisão falar para que os consumidores fossem os fiscais. Ó, se o mercado reajustar o preço, vocês têm que denunciar. Isso. E porque tinha congelamento de preço depois, né? Os planos posteriores tentaram congelar gasto público, congelar salário, etc. Mas, cara, nenhum desses planos atacava de fato, né, um problema estrutural da economia, então todos eles tiveram o mesmo fim, né? A inflação não foi controlada nesse período, que foi uma marca do governo, né? Então que desgastou um pouco o governo Sarney. Um pouco não, bastante, né? Esses anos ficaram marcados, a população brasileira lembra desses anos com os preços atualizados no mercado, né, etc, né? Depois, né, cenas para os próximos capítulos. A gente já fez um episódio do Plano Real? Tenho a impressão que nós já pensamos uma vez e não fizemos, né? E não fizemos, tá. Luiz, vamos falar um pouco dos filhotes do Sarney? Porque o Sarney... Bom, eu acho que tem muita coisa ainda que você vai falar ainda depois, né? Mas o Sarney ficou a vida inteira sendo eleito, né? A vida inteira ele tava com algum cargo importante, etc. E ele teve 3 filhos. O filho mais velho dele é o Fernando Sarney, certo? Eu não sei se eu vi na ordem correta aqui, mas a ordem não interessa aqui. Fernando Sarney é o primeiro que a gente vai falar aqui. Que era aquele cidadão que tem a relação com o nosso episódio anterior da CBF. Que o Fernando Sarney ficou anos como vice-presidente da CBF, né? Como diretor da CBF. Que ano que ele saiu, que você falou? Ano passado, nessa diretoria ele não foi eleito, ele saiu. Então, triste, Fernando Sarney saiu da CBF e assumiu o comitê executivo da FIFA. Ah, é? Eu não sei nem se ele tentou ficar na CBF, né? Ele deve ter migrado, né? Mas o cara viveu a vida inteira sendo cartola, né, da CBF, sendo cartola de futebol. Ou seja, né, foi bem sucedido nessa parte. A filha, Rosiana Sarney, eu não sabia que a Rosiana foi 4 vezes governadora do Maranhão. Durante uma vez ela foi reeleita, lançou candidatura à presidência, né? Depois manchou, né? A coisa miou, né? Desandou. Ela seria candidata à presidência em 2002 pelo PFL, mas aí a galera arrumou um dossiê contra o marido dela e aí a popularidade dela caiu. Aí veio o Serra, né, contra o Lula. E depois ela voltou como governadora por mais 2 mandatos, né? Agora recentemente, isso, né? Isso. Então 4 mandatos no total, Rosiana Sarney. E o Sarney Filho foi por 9 mandatos deputado federal. Inclusive chegou a ocupar a Secretaria do Meio Ambiente, né? Ele agora está no Partido Verde. Também passou por todos os partidos do Congresso, no Partido Verde, finalmente. Agora eu não sei o que ele está fazendo, porque acabou agora, né, o mandato dele como secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, 2023. Então, Sarney Filho, Fernando Sarney, Rosiana Sarney. Sarney Filho foi cotado, inclusive, para um ministério recentemente, né? Eu acho que ele chegou a ocupar ministério no governo Dilma. O Sarneyzinho que chamam, né? Que é o caçula. Mas o que você está puxando é para mostrar que aquilo que ele começou lá na década de 50, 60, melhor dizendo, foi muito efetivo. Além dele ter uma carreira inquestionável de governador, senador, presidente, os filhos exerceram mandos por décadas. Então são já 6 décadas, né, que a família tem uma força gigante, além do canal da Globo, a repetidora da Globo no estado, assim por diante. Então, só para a gente fechar um pouco os argumentos aqui, né, são várias arestas que a gente deixou aberta, né, a Maria Virgínia Guilhom, né, que eu citei no primeiro bloco,
fala que o sarneísmo, né, esse modelo do clã Sarney-Toá, na verdade o próprio modelo arena de governo, né? Essa forma de você construir uma oligarquia através de um projeto modernizante no primeiro momento, né? E que vai sendo construída, né, por vários integrantes, etc., que vão tomando conta do aparelho estadual. Só um parênteses nisso que você estava colocando, Alessandro. Essa relação entre a arena, o regime militar, e a criação de fortes esquemas oligárquicos, que inclusive está na base das concessões que ele fez com os partidos e os parlamentares na Constituinte, também é o que o André Zygmann conversou com a gente. Para quem quiser entender a origem do Centrão e a origem desse clientelismo no Brasil, que a ditadura militar incrementou, ouça o episódio número 101 com o André Zygmann, porque a gente discute isso com ele lá e ele explica isso na tese de doutorado dele. Vamos lá, Luiz, vamos para o nosso quebra-pau? Para a gente abrir o quebra-pau, vou abrir aspas aqui para o nosso Ribamar. Quando Dom João VI chegou ao Brasil, as leis passaram a ser feitas para garantir a propriedade. Quando veio a República, a prioridade foram os direitos individuais. No meu governo, nós entramos na fase dos direitos sociais. O Brasil passou a ser mais justo. Fecha aspas. Caramba. Então, com isso, vamos abrir a discussão aqui, Luiz. São 3 momentos da história do Brasil. Quando chegou João VI, Isso. em 1808, depois na Proclamação da República, em 1889, e daí com ele em 1985. Isso. Modesto ele, hein? Isso, Modesto ele, hein? Isso. Agora, mas não deixa de ser também um grande momento, né? Apesar de ter caído no colo dele. Essa frase é nova, de agora a pouco, nas homenagens? Foi nas homenagens, isso. Eu tirei do arquivo do Senado. Certo. Então vamos abrir aqui. O Sarney foi bom ou ruim para a transição democrática aqui no Brasil? Você quer falar primeiro ou eu falo? Não, quero falar um por segundo. Lazarento. Fala primeiro aí, paizão. Para transição democrática, democracia no sentido de manter todo mundo dentro do xadrez, inclusive o interesse dessa burguesia, das oligarquias, etc. Eu acho que sim. Vou jogar que sim, sabendo que eu sei que você vai falar que não e que você vai falar o argumento que você já soltou atrás, mas eu vou... só para dar graça. Porque, veja, pela primeira vez o Brasil entrou numa democracia sem nenhum grupo politicamente proibido, né? Que nem lá na democracia de 46 a 64, que era uma democracia, mas ela estava cheia de limitações ali. A Constituinte também ela tem um caráter mais democrático do que qualquer outra coisa. Não há... Veja, apesar de ser o primeiro governo democrático, há uma série de aberturas que talvez fosse outra pessoa, a coisa não andasse dessa mesma forma, eu acho. Agora, eu não sei se foi... Não é possível você conceder isso como uma escolha do Sarney, né? Como algo do Sarney pessoalmente apenas, né? Mas ele faz parte, né, desse grupo de atores que estão ali e que estão realmente construindo um governo democrático. Isso não significa que ele era bom, né? Você sabe que eu estava querendo testar o que estava predominando na internet? O que você faz quando você quer testar o que está predominando nesses veículos de imprensa e tal? Ou, enfim, de forma ampla na internet. Você vai na inteligência artificial, né? Essa porcaria. Eu coloquei lá. Quais são as críticas ao presidente José Sarney? Ou à presidência de José Sarney? Não acredito. Assim que você faz o seu argumento, seu Lazarento. Aí, não, ela veio, a IA, veio e falou as críticas à recessão, postura extremamente conciliatória com os militares. Aí, no final, depois ela fez assim uns tópicos, 5, 6, e depois ela um parágrafo final fora do tópico, portanto, destacando, mas cuidado. Sarney foi muito importante para a redemocratização no Brasil. Eu falei, caralho, pô, foi o Merval? Será que foi? Falei, fiquei pensando, será que foi o Merval que escreveu isso aqui? Foi o Merval. Mas eu fiquei defeito. Mas então vamos lá, ao contraponto. O Merval, é o seguinte, eu acho que de fato, para fazer a transição no Brasil, tinha que ser um cara tipo esses que foram eleitos ali, Tancredo, Ulisses, eventualmente o Sarney. Mas isso é uma coisa, cara. O que me incomoda um pouco é que o Tancredo, por ele ter morrido, ele é visto como um super democrata. Ele é conservador.
Eu acho que não daria para, por exemplo, ser o Lula daquela época, obviamente, né? A coisa não teria fluído, porque os militares eles iam voltar e produzir retrocessos na caminhada da abertura. Agora, vamos lá. Primeiro, todas as quedas de braço que os civis democratas tiveram com os militares no governo Sarney, ele deu ganho para os militares. Quais exemplos eu estou pegando? 2 importantes. Já começavam a ter denúncias, ou melhor, pleitos por parte das famílias que perderam familiares, entes queridos nos crimes da ditadura. Quando alguém reivindicava alguma coisa, abria uma ação, ele botava pano quente para proteger os militares. Os militares faziam aquelas coisas secretas que depois foram públicas, se tornaram públicas. Falava, ó, fulano de tal partido ou tal movimento civil, a Arquidiocese de São Paulo está querendo lá fuçar nos inquéritos da época da ditadura. Mandava para o ministro do Exército, que era o Leônidas Pires Gonçalves, e aí o Leônidas Pires falava com o Sarney falava, abafa aí. Então, essa coisa de abafar os crimes da ditadura, ele foi fundamental em favor dos militares. Segundo ponto, o famigerado artigo 142 da Constituição, que diz que os militares são os responsáveis pela ordem interna, o que deixa eles todos saidinhos para querer fazer intervenção militar, a exemplo desse período recente. O Sarney deu o ganho favorável, porque a Constituinte queria outro texto, outra elaboração para aquilo lá. Em particular, o Fernando Henrique e outros caras lá. O Sarney deixava a queda de braço a favor do Leônidas, que era o braço forte dos militares na condução da Constituinte. E o próprio gabinete do ministro do Exército, que era o Leônidas, tinha os lobistas dele, tinha os caras lá. Então, nos momentos mais importantes dessa transição, o Sarney nunca pendeu para o lado civil. Ele chamou o cara do PCB, do PCdoB, deixou esses partidos na legalidade. É verdade, mas em momentos mais graves, ele deu ganho para os militares. Por isso é importante colocar na conta dele, nesse momento que a gente tem que comemorar os 40 anos de democracia, tem que comemorar, porra, tá maluco? Coisa muito central na nossa vida. Agora, não pode esquecer que ele contribuiu também para que as principais máculas desse processo fossem mantidas, né? Sim. Não, eu tava brincando também, né, pra gente fazer, eu sabia que você ia fazer esse argumento, mas a principal coisa de tudo é que, pô, o cara tava dentro da ditadura, né? Ele era um filhote. Não dá pra esquecer que ele participou de tudo ali, né, enfim. Tá longo já isso aqui. Que mais? Mas você tinha outra coisinha pra... Eu tinha outra coisa pra perguntar, sério, né, isso aqui é sério, né, Luiz, porque... O Sarney, para quem não sabe, ele se tornou, a gente já falou um pouco da participação dele quanto jovem, mas ele se tornou um reconhecido escritor, inclusive ocupa uma das cadeiras da Academia de Letras aqui do Brasil, da língua portuguesa. E aí vai a pergunta sincera, porque ao que parece, né, o Sarney, eles sempre tiraram uma onda dele, né, jornal, etc., desde os anos 80, pelo fato dele ser escritor, só que ele mesmo dizia que o pessoal não manjava nada, que o pessoal só pegava no pé, que nunca tinha lido um livro dele. Então fica a pergunta para quem manja da literatura e que já leu o Sarney, para dar Sarney é bom escritor? Uma avaliação do Sarney. Sarney é escritor, Sarney é bom escritor, ele tem uma cadeira. Cuidado, né? O Merval tem... Olha aqui a frase, eu vou deixar essa estrofe dele, do poeta Sarney, para os ouvintes tomarem sua conclusão. Vala, manda. Bosques... Não, já deu para ver que ele cria ele mesmo como personagem da história, assim, um personagem fundamental da história do Brasil. Olha aqui a estrofe dele, poeminha do Sarney para fechar o segundo bloco. Bosques que antes me queriam, flores que agora me deixaram, sóis que outrora me aqueciam, luas que dantes me beijavam. Plá, 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 plá. Pessoal, avaliem aí a qualidade da poesia do Sarney. Isso é um vagabundo. Vai, vamos pro terceiro bloco.
Então, para a história de Querência, tem esse fato que chama atenção, né? Que o Sarney ficou a vida inteira, construiu a vida inteira dentro do quintal dele ali, que durante muito tempo foi o estado do Maranhão, né? Inclusive com filho, etc, etc. Mas depois ele vai se tornar senador por outro estado. Como é que acontece um negócio desse? O estado do Amapá foi criado na Constituição de 1988. Né? Tem lá o ato das disposições transitórias e lá eles, vai sair mais um estado que é o Amapá. Daí parte para organizar e ter eleição para governador e tal. Em 90, essa eleição foi realizada e o único estado da federação que teve 3 cadeiras para poder igualar os outros estados foi o Amapá. E ele, além de ele estar mais queimado, né, porque ele saiu mal avaliado do governo, e o PMDB do Maranhão, que era os caras aliados do Ulisses, fecharam a porta para ele. E aí ele não tinha como concorrer pelo Maranhão, que só podia ter uma cadeira de senador dos caras do PMDB que não eram aliados dele. Aí ele vai sair candidato a senador pelo Amapá, filhote. Só que veja só, tem umas coisas que na época lá um outro partido foi contra. O cara foi muito genial nessa, cara. E aí já teve um outro partido judicializou que ele não podia ser candidato, etc. E aí a imprensa da época falou assim, ó, ele alugou uma casa em 2 de junho do ano de 1989 e essa casa vai abrigar o comitê eleitoral dele. Ela tem 30 metros quadrados e foi exibida por alguns órgãos de imprensa do Amapá, embora estivesse fechada. E aí, vida que segue, foi para o TRE do estado do Pará, que era que ia julgar, porque não tinha tribunal regional no Amapá ainda, e deram um ganho de causa para ele, ele saiu candidato e foi eleito senador em 3º lugar. Caraca. Ficou em terceirinho, ele não ficou, tem os outros 2 ficaram em primeiro. E aí ele ficou no Amapá, sendo senador de 90 a 2015, acho que foram nessa última parte da vida dele, que ele foi muitas vezes presidente do Senado Federal. Já nem aparecia como um representante do Amapá, né? Mas ele foi 3, ele era uma figura de importância nacional, né? Defendeu o Lula, defendeu a Dilma, etc. Mas ele teve 3 mandatos pelo Amapá. Mas ali foi tipo o Neymar, né? Que sai desses times aí, vai parar no Al Hilal, depois vai parar no Santos. Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. Ele estava no Barcelona e depois ele foi parar no Barcelona e vai parar no Amapá, basicamente, né? Isso que aconteceu. Eu acho que fechou, né? Falando bastante coisa do Sarney em si, né? Episódio longo. Então, deixa eu falar aqui. Tem a recomendação, já meteu um filme do Glauber Rocha aqui. Meu Deus, gente, isso aqui tá muito sofisticado. Já quebrou. Esquece, não tem mais o que recomendar depois dessa. Deixa eu falar aqui da campanha, então. Vai, manda bala. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo para que o projeto possa prosperar e que você pode ajudar entrando no apoia.se/maldita politicagem. É possível fazer doação de 5, 10, 15, conforme as suas possibilidades. Isso é muito importante, porque o Alessandro teve um baque muito sério aí com o computador que foi roubado. E agora. Pô, tô numa vacina, hein? Doença. Não, essa tá com gripe, tem que tomar vacina, filho. Né? Que mais? Então, os outros blocos a gente coloca no episódio da semana que vem. Lembrando que também esse é um episódio biográfico, não é ele o episódio sobre a transição para a democracia. E se vocês não cansarem do assunto, a gente pode fazer um episódio mais analítico, se for assim o caso, se eu puder dizer assim, né? Sobre o que foi esse processo conturbado da transição, olhando para as coisas outras que não a figura do José Sarney. Aliás, falando em Sarney, você sabe quando tem algum obituário na imprensa brasileira? O José Simão, aquele cara, aquele humorista que está na CBN, na Band News, quer dizer, em vários, acho que está na Folha de São Paulo, morreu esses dias o Fuad Noman, prefeito de BH, e o José Simão fala, e o Sarney, hein? Que sacanagem. E a galera morrendo, eu Sarney palitando os dentes, é brincadeira isso aí. Mas ele tá bem velhinho, né? Vamos ser justos. Tá bem velhinho já, né? Idade bem bastante avançada. 96, acho. 96 anos. Já. Ele nasceu em 1930, né? Então ele tá prestes a completar 100 anos. José Sarney. Abraço, galera. Muito obrigado pela audiência. Desculpa pela voz limitada. É isso. Até semana que vem.
O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.